Ao olhares para este excerto de código, consegues identificar qual é que é a vulnerabilidade crítica que ali está? Se não fazes a mínima ideia, fica aí que hoje vamos analisar este código e vamos perceber qual é que é a vulnerabilidade crítica que ali está que nos vai permitir dar bypass ao login. Antes de entrarmos já na análise direta da vulnerabilidade, mete o vídeo em pausa e escreve nos comentários qual é que é o teu palpite. Eu vi este excerto de código num post do Carlos Vieira da Crosec e achei super interessante, por isso fiz um inquérito nas minhas redes sociais para ver se alguém conseguia identificar qual é que era a vulnerabilidade crítica que ali estava presente. Mas várias pessoas andaram ali perto, mas nenhuma conseguiu chegar efetivamente à falha em si. Primeiro que tudo, vamos ver o que é que este código está a fazer. Vemos que estamos a utilizar aqui o Express por causa de pedidos HTTP e depois simplesmente temos aqui um endpoint de /login que está à espera de um pedido POST, em que será enviado por parte do utilizador um username e uma password. Depois vamos utilizar aqui o find_one, que vamos enviar os dados que o utilizador nos enviou para consultarmos na nossa base de dados para verificar se esse utilizador existe ou não. Caso esse utilizador exista, será retornado para o utilizador uma mensagem a dizer que o login foi um sucesso e irá ser retornado também o username, o e-mail e o ID dele. Caso esse utilizador não exista, será retornada uma mensagem que as credenciais estão inválidas. Simplesmente isto. Este excerto de código é bastante simples, apenas vai ser utilizado para a parte de demonstração. Obviamente que numa aplicação real seria feita, por exemplo, a validação se a password atendia aos requisitos de 6 caracteres, letra maiúscula, minúscula, mas como todo este processo de autenticação em que os parâmetros são enviados diretamente para dentro do find_one, etc., está a aparecer em demasiadas aplicações, vamos dar uma olhadela a fundo. Uma das coisas que a malta estava a dizer muito é que uma das vulnerabilidades que estava aqui presente era a password estar a ser guardada em clear text na base de dados, porque literalmente nós estamos a passar a password que o utilizador envia para o backend diretamente para a procura da base de dados, ou seja, no fundo a password na base de dados está em clear text, mas isto não é uma vulnerabilidade. A password estar em clear text na base de dados é uma fraqueza, não uma vulnerabilidade. Mas então qual é que é a diferença entre uma vulnerabilidade e uma fraqueza? Uma vulnerabilidade está passiva de ser explorada, enquanto que uma fraqueza pode ajudar a aumentar o impacto de uma vulnerabilidade ou pode permitir que uma vulnerabilidade seja explorada, mas por si só não é uma vulnerabilidade. Vamos imaginar que esta aplicação estava à prova de bala. Qual é que seria a diferença entre a password estar em clear text na base de dados ou encriptada? Ninguém ia conseguir ter acesso a ela na mesma, a não ser as pessoas responsáveis da aplicação. Outro aspecto que a malta estava a evidenciar muito é que não havia validação de rate limit. Isso significa o quê? Que não existe validação do número de pedidos que o utilizador pode enviar para o backend. Isso quer dizer que ele pode mandar pedidos infinitos e realizar um tipo de ataque que nós chamamos de brute force. Mas, apesar disso ser uma vulnerabilidade, nós podemos colocar isso em níveis de severidade de médio. Porquê? Apesar de ser possível nós descobrir a palavra passe de um utilizador através de ataques de força bruta, porque não há qualquer tipo de limite ao número de pedidos que enviamos, se o utilizador tiver uma password extremamente robusta, isso pode demorar centenas de anos, o que acaba por ser completamente inviável. Portanto, apesar de ser uma vulnerabilidade da aplicação, sim, não é uma vulnerabilidade crítica que nós podemos explorar nesta aplicação. Várias pessoas andaram lá perto, mas estavam a apontar para um SQLi, ou seja, um SQL injection, porque estava a ser enviado para a parte de pesquisa da base de dados o username e a password do utilizador sem qualquer tipo de sanitização. Mas esta aplicação está a utilizar MongoDB, ou seja, uma base de dados não relacional, o que no máximo seria um NoSQL injection. Mas no fundo nós só conseguimos explorar este NoSQL injection porque temos que explorar uma vulnerabilidade crítica primeiro que se chama de type confusion, ou seja, confusão de tipos. Este tipo de vulnerabilidades acontece em linguagens de programação que têm uma fraca tipagem, como por exemplo o PHP, o JavaScript, o Python, em que nós não temos que definir o tipo de variável que ela vai ter. Ou seja, como temos que fazer por exemplo em C ou em C++, que nós temos que dizer que a variável é do tipo inteiro, string, booleano, etc. Eles fazem esta validação em runtime, ou seja, eles olham para o conteúdo da variável e atribuem-lhe o tipo automaticamente. Mas vamos ver isto agora aqui na prática. Vamos, por exemplo, abrir aqui o nosso ficheiro, criar aqui um ficheiro Python, por exemplo. Vamos ver a comparação com o Python e com o JavaScript. Vamos criar aqui, por exemplo, o teste.python e vamos colocar aqui uma variável chamada teste em que lhe vamos dizer que vai ter o valor de teste tamanho. E agora vamos dar aqui um print em que vamos dizer à variável para nós dizer qual é que é o type desta variável, neste caso de teste. E vamos ver que tipo de dado é que a variável teste tem. Vamos executar aqui o nosso
comandinho em Python e vemos que ele atribui um tipo de string. Mas agora vamos trocar aqui para, por exemplo, um inteiro, 1, 2, 3, e vamos verificar se ele mantém o tipo de string. Não, ele mudou para a parte de inteiro. Então vamos pôr, por exemplo, aqui um array, em que vamos pôr, por exemplo, olá, vamos pôr aqui outro dado qualquer, vamos verificar qual é que é o tipo de dado atualmente. Neste caso é uma lista. Então vamos, por exemplo, agora pôr aqui true ou false. Vamos dar aqui um enter e verificamos que agora ele é um booleano, ou seja, nós nunca definimos o tipo de variável que a variável teste iria ter, ou seja, eles faziam a análise em runtime. Então vamos verificar, por exemplo, aqui na questão do JavaScript como é que ele faz este tipo de validação. Vamos abrir aqui o interpretador do Node.js e vamos declarar aqui uma variável chamada, por exemplo, name, em que vamos atribuir o valor de teste também. Vamos dar aqui um enter e agora vamos dar aqui um type of da variável name e vemos que deu uma string. Agora, em vez de colocarmos aqui teste, vamos colocar 1, 2, 3. Vamos verificar qual é que é o type of e vemos que ele agora é um number. E vamos fazer o mesmo processo que fizemos para o Python. Vamos colocar, por exemplo, aqui uma lista. Vamos colocar aqui outro dado qualquer. Falta aqui o ponto e vírgula. Falta aqui fechar as aspas. Falta aqui a outra aspa. Vamos verificar qual é que é o type of e agora é um objeto, ou seja, eles fazem a validação em runtime do conteúdo que a variável tem, eles atribuem um específico valor, um tipo de variável. O grande problema aqui é que se não houver uma validação do tipo de dados que aquelas variáveis devem ter, o utilizador pode controlar esse tipo de dados que é enviado para a pesquisa na base de dados. Mas antes de irmos verificar como é que, por exemplo, funciona o find one, vamos dar uma vista de olhos como é que o fecheiro da base de dados está escrito. Nós estamos a utilizar aqui o Mongoose para utilizarmos a base de dados de MongoDB, em que simplesmente temos aqui uma model de utilizadores que está à espera de um username, de uma password e de um e-mail, que basicamente estamos a criar esse utilizador sempre que iniciamos a aplicação só para a parte de teste. Em que temos, por exemplo, o username da admin, a password da admin e temos aqui o e-mail de @admin.com. Mas vamos ver na prática como é que funciona o find one do MongoDB. Como nós conseguimos ver aqui nos documentos do Mongoose, nós conseguimos enviar condições para a pesquisa do find one, ou seja, neste caso ele está a utilizar aqui um exemplo para procurar em que o country será Croácia e está a executar esse conteúdo dentro da base de dados do MongoDB, em que depois vai retornar um país em que coincida com a parte de Croácia. Mas vamos ver aqui um exemplo muito engraçado, porque esta parte do MongoDB nós podemos utilizar operadores para fazer condições nas pesquisas que nós queremos realizar. Neste caso aqui, nós temos na mesma o find one que nós vamos utilizar, só que simplesmente estamos a passar um parâmetro chamado age, ou seja, a idade de um utilizador qualquer, mas estamos a passar-lhe uma condição de que ele vai procurar na base de dados todos os valores em que sejam maiores ou iguais a 5. Neste caso, o que irá resultar na pesquisa que ele vai fazer é, ele vai consultar a base de dados e vai verificar todos os dados que estão presentes na base de dados e vai devolver todos os dados que tenham uma idade maior ou igual a 5. Só que dentro deste mundo de MongoDB nós temos vários operadores que nós podemos utilizar, como podemos ver aqui nos documentos do próprio MongoDB. Nós temos, por exemplo, o operador de equal, ou seja, nós queremos efetivamente comparar ou ir buscar um valor que seja igual a alguma coisa. Temos o maior que, maior ou igual, o que está dentro de algum tipo de valor, menor, menor ou igual, o que não é igual a nada, ou seja, vamos, por exemplo, procurar um utilizador que não tenha a password de 123. Então ele irá procurar na base de dados os utilizadores cuja password não seja igual a 123. Mas vamos ver tudo isto aqui na prática. Vamos experimentar. Primeiro fazemos aqui um teste na parte da aplicação e vamos ver os resultados que ela nos vai dar. Nós temos aqui, portanto, o nosso, mas já agora temos que iniciar a aplicação. Vamos dar aqui um novo JS. Ok, a aplicação já está a correr. E vamos verificar aqui para o utilizador admin e vamos colocar-lhe a password de teste. Vamos dar um send.
e vemos que nos devolveu que as credenciais estão erradas. Então vamos colocar agora aqui a password verdadeira, que neste caso é admin. Vamos dar aqui um send e vemos que já nos deu um login com sucesso. Não sei se consigo aumentar isto, não está a dar, portanto fica assim. Já nos deu aqui um login com sucesso. Mas então vamos experimentar, em vez de passarmos uma string, vamos lhe passar um objeto com uma condição utilizando aqueles operadores que acabámos de ver para verificar qual é que seria o resultado na aplicação. Vamos dar aqui, em vez de passarmos a string da password, vamos lhe passar um objeto em que vamos dizer, por exemplo, que queremos que ele irá procurar na base de dados para um username admin em que a password não seja igual a 123. Isto significa que na consulta que ele vai fazer do find_one, da base de dados MongoDB, vai procurar um utilizador que tenha de username admin e que a password não seja 123. E vamos verificar se desta forma nós conseguimos burlar a autenticação e ganharmos um acesso à conta do utilizador. E deu-nos o login com sucesso também. Ou seja, nós através destes operadores e destas condições, nós conseguimos ultrapassar os logins porque no fundo o utilizador consegue controlar o tipo de variável que é enviado para a base de dados. Vamos verificar aqui, vamos lhe dar aqui um console.log do type of do username e vamos dar um type of da password. Vamos reiniciar aqui a aplicação e vamos mandar os dados iniciais outra vez, ou seja, vamos tirar este daqui, vamos mandar aqui os dados normais, ou seja, duas strings. E vamos verificar que a aplicação devolveu-nos aqui as credenciais erradas. Temos que guardar isto aqui, senão ele não vai executar. Vamos dar outra vez aqui execução da aplicação. Vamos enviar aqui as credenciais. Deu-nos as credenciais erradas, mas vemos que temos aqui dois tipos que é string, string. Então agora nós vamos passar o objeto que acabamos de criar para conseguirmos burlar a autenticação. Vamos ver aqui as nossas chavetas, vamos dizer que queremos um not equal de 123 e vamos verificar que tipo de dados é que foi enviado para a base de dados. Vamos dar aqui um send, vemos que conseguimos burlar a autenticação, mas isso já tínhamos consultado, e vemos que estamos a mandar uma string, neste caso do username, mas na password estamos a mandar um objeto, neste caso com uma condicionante, em que nós podemos também mudar aqui, por exemplo, para outro tipo de valores, ou seja, que a aplicação, o utilizador tem uma password de ABC. Como não vai existir nenhum, ele vai nos devolver esse utilizador. Podemos utilizar as condicionantes que nós quiséssemos para conseguir burlar esta autenticação. Já vimos como é que nós conseguimos burlar esta autenticação e entrarmos na conta do admin sem termos sequer a password dele através dos operadores. Mas é que através destes mesmos operadores nós podemos ficar a saber qual é que é a password efetiva do admin. E para isso nós temos que utilizar aqui um operador que é o regex. O regex nós simplesmente o que nós vamos utilizar é um padrão que nós queremos que ele procure na base de dados como condição. Neste caso temos aqui, conseguimos ver aqui nos documentos do MongoDB como é que o regex funciona, em que nós temos aqui o parâmetro que queremos consultar, em que lhe vamos passar um regex e um padrão para ele pesquisar na base de dados. Então vamos ver isto na prática. Em vez de usarmos aqui o not equal, vamos utilizar o regex, em que vamos dizer que queremos que ele procure na base de dados um utilizador que tenha o username admin e que a password comece por qualquer caractere. Neste caso o ponto significa qualquer, portanto vamos ver se conseguimos burlar da mesma. E como ele está à procura de um utilizador em que a password comece por qualquer caractere, vai-nos devolver também o login com sucesso. Mas nós podemos fazer para cada letra verificar qual é que é a password efetiva do admin. Vamos verificar, por exemplo, se a password começa por A. Vamos dar aqui um send e vemos que conseguimos um login com sucesso.
Mas se for um A maiúsculo, será que ele nos vai dar um login com sucesso? Não, deu-nos as credenciais inválidas, ou seja, nós sabemos que a password começa por A. Então, mas será que a segunda letra é A também? E vemos que ele deu-nos credenciais erradas. Então, será que é o B? O D, neste caso? E conseguimos ter acesso ao login, ou seja, nós, letra a letra, nós conseguimos descobrir qual é que é a password do utilizador consoante os logins com sucesso que nós vamos ter por parte da aplicação. E é através deste Type Confusion em que o utilizador controla o tipo de dados que é enviado para o backend que nós conseguimos burlar a autenticação e explorar um NoSQL injection. De qualquer das formas, eu fiz aqui um scriptzinho em Python para tentarmos descobrir qual é que seria a password do utilizador através deste brute force utilizando o regex. Para isso nós temos que importar aqui o módulo de strings, o request para fazermos o request completamente normal, em que lhe passamos qual é que é o endpoint, a palavra algo para ele consultar se o login foi feito com sucesso ou não. Aqui estamos a juntar todas as letras maiúsculas e minúsculas e números, eu tirei a parte dos caracteres especiais. Temos aqui a password completa, que neste caso está vazia para já, e vamos entrar aqui num loop em que simplesmente vamos visitar cada caractere, ou seja, cada letra, e vamos modificar aqui no regex, em que ele terá a palavra constituída. No primeiro não terá nada, em que vai consultar o primeiro caractere, neste caso o A. Vai verificar aqui se a resposta obtida por parte da aplicação corresponde à palavra-alvo que nós definimos de login com sucesso. Caso esse retorno seja positivo, nós vamos adicionar esse caractere à palavra construída e assim consecutivamente até termos a palavra completa. Mas nós vamos ver isto a executar na prática. Vamos dar aqui um print e vemos ele a testar aqui todas as letras até conseguir constituir a palavra completa da password do utilizador. O último caractere, basicamente ele vai percorrer a lista toda dos caracteres, se nenhum deles der um login com sucesso, quer dizer que a password terminou. Agora que já vimos como é que nós conseguimos explorar esta vulnerabilidade de Type Confusion, como é que nós nos podemos defender dela? Uma das formas é utilizarmos esta lib do Zod, em que ele vai fazer a validação do tipo de variável que o utilizador está a enviar para o backend e irá comparar com o tipo de variável que realmente a aplicação precisa, ou de uma forma mais manual, nós teríamos que colocar aqui uma condição para verificarmos se o tipo de dados que o utilizador enviou são relativamente strings ou outro tipo de dados qualquer. Então neste caso, antes de mandarmos para dentro do find one, colocaríamos aqui um if em que iríamos verificar se o type of neste caso do username e da password, o username seria diferente de string e faríamos o mesmo para a parte da password, em que íamos colocar aqui um type of da password se seria diferente de string. E aqui dentro colocaríamos o código correspondente à questão verdadeira ou à questão falsa através de um else. Mas temos aqui a forma manual de nós conseguir corrigir esta vulnerabilidade ou de uma forma mais fácil utilizarmos o Zod para fazermos exatamente este processo. E bem, gostaste do conteúdo do vídeo de hoje? Se sim, deixa já o teu like e inscreve-te no canal para estar sempre a par dos próximos vídeos. Até à próxima!